Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os nossos estudos da noite, agradecendo a oportunidade de todos estarmos aqui presentes mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Deixa eu só falar uma coisa antes que eu me esqueça. Hoje a Bia não vai poder estar conosco. Tem que pensar em alguém para pedir a segunda chamada aí, por favor. Vamos pensando aí. Bom, vamos ver aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, porque não aconteça o que também eles convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas palavras, um dos que estavam à mesa, diante de Jesus, disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino dos céus. Lucas. Aqui vem a explicação. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo do seu pensamento se revela por essas palavras. E será bem-aventurado, porque esses não têm como que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tomar clara comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Estas palavras podem também ser aplicadas no sentido mais literal, quando só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Estes, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Então, essa lição de Jesus fica bem claro, né? Que a gente não deve fazer as coisas com segundas intenções, né? Ou seja, a gente deve fazer as coisas sempre com o coração. Bom, vamos iniciar aqui o cadê o capítulo? Capítulo 18, desprendimento difícil. Ele está dando alguns exemplos, né, de desencarnes, tá? Então vamos no capítulo 18 aqui. Bom, vamos continuar da mesma forma, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique também à vontade, tá? Então vamos lá. Desprendimento difícil.
Agora tínhamos sob olhar o caso Cavalcante, em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne, ou seja, ele não queria desencarnar, né? A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha os trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento, e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência do controle psíquico, mantendo-se ao léu, como microscópicos salteadores em sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconheci, entretanto, ali naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca, né? Então vejo que aqui de novo fala no poder da mente que a gente não acredita muito, né? Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente Jerônimo deliberou fosse desatados os laços que o retinham na esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coajudava-nos no trabalho. Informando-se da nossa resolução, de modo vago através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão a fim de ouvi-lo, e após breve confissão que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem anos, longos anos à sua frente. Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou desapercebido aos olhos do crente.
Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida. Você foi sempre bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mas chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhança prova por incapacidade e compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui eu o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após citar o clérigo demoradamente, implorou: Poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: Descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro dos nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: Obrigado, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: Acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia, resmungou o interlocutor, entreteado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu descontentamento. Sorriu humilde e calou-se. Isso que era o padre, né? O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou. Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Muito bom, né? Tenho sido gigante na reação, informou o clínico, bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto do nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência da minha singela colaboração. Isso André Luiz falando, né? Mas Jerônimo e Bonifácio cercaram-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre padre ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-lhe o mal-estar. Sob incoercitível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam à casa. Experimentava funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo o melhor humor. Fez questão de escutá-lo
alcançando desinfectante energético ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas logo pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente: não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade da infância e da juventude. Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos tempos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Porque amar o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que se desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte, né? Então, veja, aqui tem uma coisa interessante, né, para a gente comentar. E não dá muito para falar, porque são coisas que não, né, a gente tem que ler mesmo. Mas veja, uma coisa muito interessante é que a gente não deve se fanatizar por nada, né? A gente, por exemplo, tem que ser que nem ele aqui, presume-se que ele ficou tão católico que acho que ele, né, não queria fazer nada, né? E a esposa deve ter achado uma situação difícil levar um casamento assim, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente não pode se fanatizar por nada, pelo espiritismo, pela religião, ou até por qualquer outra coisa. A gente não pode esquecer que a gente tem uma vida que outras pessoas dependem da gente, né? Esposa, filhos, mãe, pai. Então, a gente não deve ser radical. A gente deve, por exemplo, estar presente em alguma coisa que a gente gosta, mas não esquecendo das outras coisas que a gente tem que frequentar na sociedade, né? Isso não tem jeito. A gente não pode ficar só preso em uma determinada coisa, porque a vida está cheia de situações, né? Bom, tudo bem. Aqui não tem muito o que questionar, né? Ele está descrevendo o caso, mas vamos lá. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punham-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão. Mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-os à ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico.
Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar, pensava ansioso, né? Então, as pessoas que têm medo da morte fazem isso mesmo, né? Elas ficam agarradas, né? Queria ver a esposa antes do fim, dizia a si para consigo. Não era efetivamente provável. Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse. Acariciava a possibilidade, penitenciar-se-ia dos erros passados, perderia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Por que odiar? Porventura, não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que acolhera, talvez em desesperação? Se pugnara sempre pela prática da caridade. Por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstração, portas adentro do próprio lar? Isso é uma coisa que muitos esquecem, né? Que às vezes quer fazer caridade para fora, mas esquece da caridade interna do lar, né? Isso a gente tem que lembrar sempre, né? Em virtude, as sugestões sublimes de fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas, se esse era o caminho escolhido, que razões levaram a desposar pobre criatura, incapaz de compreender-lhe a fome de luz? Porque fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte aproxima, enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível, né? Sempre o medo, né? Medo é terrível. Cavalcante, que não via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhes recursos externos, mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus, infindos cuidados, explicou muito calmo. Ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio, comovido. Não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano, num catre vítima de infecção luética, que eu não sei o que é. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações, à torto e à direito, em busca de pormenores. Coibi-me, infelizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido as mais naturais das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência no corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Temia em agarrar-se à carne apodrecida e pede comoventemente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino
para que a hemorragia se faça ininterrupta, até a noite, quando efetuaremos a libertação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instantes, até aqui. O enfraquecimento físico acentuou-se vertiginosamente. De hora em diante, com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa, antes do descenso, que se aproxima e dormirá menos inquieto. Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou, cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado: já que o nosso tutelado se enfraquecera a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, formou o orientador em espontaneidade. Oh, mas terá energia suficiente para ver-se e perturbar-se assim? Ou seja, como ele vai, né, eles vão dar um jeito que ele já começa a perceber o plano espiritual, né? E ele vai ver uma série de coisas difíceis que estão acontecendo lá ao redor dele, né? De obsessores, uma série de coisas, porque ele está num lugar de serviço público, né? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima de loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Eu acho que até a gente que, né, conhece um pouco vai se assustar também, né? Se a gente começar a ver um monte de coisa. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, entidades inferiores, retiradas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente. Postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes pacientes atrozes, padecimentos atrozes, sugando-lhes vampiriscamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa. Cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto, se fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um, né? Então, é bem isso, né, que o André Luiz está sempre querendo ajudar, porque ele ainda aqui é um estagiário, né? Ele está acompanhando as coisas, né? Mas isso serve de lição para a gente, né? Quando a gente estiver lá no plano espiritual e acompanhar alguns casos assim, é melhor ficar de boca fechada sempre, né? Porque se a gente ainda não tem experiência, é melhor deixar que as coisas, aqueles que têm mais experiência, que cuidem dos fatos, né? Se eles não estão ajudando todos aqueles enfermos, é porque não pode, como ele bem acabou de dizer aqui, né? Tudo bem? Vamos continuar mais um pouco. Roberto, aqui
quando fala que ela desencarnou, no meu livro embaixo, você fala num catre vítima de uma infecção loética, ele Sim. fala relativo à sífilis. Ah, tá. Muito bom esclarecimento, Valéria, porque eu não fazia ideia o que era. Então, você vê que ele está pedindo por ela, né? E ela já até desencarnou antes que ele. Bom, vamos ver o que que eles vão fazer aqui, né? Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. O sereno e forte, o meu orientador, conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Então é isso que eu falei, né? Como ele não tem experiência, o André Luiz, então ele acaba se envolvendo em todo esse monte de energias que estão rolando lá, né? Então é complicado isso, né? Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargorosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta ao pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos rapidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava dó. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encarregavam-no, encaravam-no agora amedrontados, porque todos eles, os colegas de sofrimento, deliberavam inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob terrível tormento moral. Ó demônios, ó demônios. Vejam o espírito mal roendo chagas. E de face descontraída apontava mísero ancião de pernas variculosas. Ó, que diz ele, prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. Quer dizer, ele era um obsessor, né? Ouvimos a escuta silenciosa, ansiando por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza insensível ter se levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do moribundo. Tinha medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante prenunciasse termos próximos, ou seja, né, que ele morresse logo. Né? Jerônimo ministrou-lhe então. Eu vou parar aqui, porque faltam só 2 minutos, que depois eles vão explicar como é que eles vão fazer o desencarne, que é uma coisa que a gente tem que acompanhar direitinho, né? Eu vou parar aqui, tá? Porque ele estava moribundo. Bom, eu precisaria ver quem é que pode chamar a segunda sessão, porque eu não vou poder chamar aqui a segunda sessão. Eu posso chamar, Roberto. Eu não sei como fazer, mas não deve ser coisa tão É, difícil assim. muito bom. É só chamar pelo Zoom, o Paulo passa no nosso, Tá ok. tá? Que aí a gente faz a segunda parte. Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui e agradecer a todos vocês.
convidamos vocês para a segunda parte, aqueles que puderem, será ótimo. A gente sempre tem batido papos interessantes sobre as coisas da espiritualidade e vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e a todos esses irmãos que nos cercam, por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, que cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos encerrar. Eu espero vocês na próxima chamada. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite. Daqui a pouco, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.